Olá, olá. Boa tarde, tudo bem? Estão a conseguir ouvir? Boa tarde, Estefania, tudo bem? Vamos só aguardar um bocadinho aqui que os outros colegas consigam entrar. E então, como foi o fim de semana? Foi bom? Sim? Estão a conseguir realizar as aulas? Estão a conseguir aprovar nos testes? Espero estejam preparados. Esta aula vai ser um bocadinho puxada, não é? Não é, João? É sim, senhora. Pronto, vamos iniciar. Boa tarde a todos novamente. Estão a ver uma cara nova, não é? Pronto, queria aproveitar agora para vos apresentar a um formador novo, ok? É o formador João. Ele estará conosco nesta jornada. Tenho a certeza absoluta que irá contribuir imenso para vosso desenvolvimento e aprendizagem. Por isso, sintam-se à vontade para interagir, para colocar dúvidas e para aproveitar no máximo, ok? O João será o encarregado de vos guiar a aula no dia de hoje, tá bem? Por isso, João, estás pronto para iniciar? Estou sim, senhora. Tá? Estás? Eu estou. Pronto, vamos lá ver. Vocês estão a conseguir ouvir aqui a João? Ou não? Sim? Estão a conseguir ouvir? Ok? Está tudo ok. Pronto, João. Podes iniciar. Então, boa tarde a todos. O meu nome é João e hoje irei ministrar a aula. Hoje a aula é sobre regras de trânsito e iremos abordar o, aqui, o início de marcha, pluralidade de vias de trânsito, trânsito em filas paralelas, trânsito em rotundas, cruzamentos e entroncamentos, trânsito nas passagens de nível, trânsito em vias reservadas, na ponte 25 de Abril e viaduto norte, trânsito de peões e os cuidados a observar pelo condutor. Está toda a gente a ouvir, não está? Pronto. Aqui a primeira coisinha que iremos falar é sobre o início e o retoma de marcha. O que é isto aqui do início de marcha? Início de marcha é sempre que um veículo está estacionado e vai iniciar a marcha. Aqui o que é a retoma de marcha? A retoma de marcha é um veículo parado para largar passageiros e depois iremos retomar a marcha. Como aqui diz, início e retoma de marcha. No início,
Os condutores não podem iniciar ou retomar a marcha sem assinalar com a necessária antecedência a sua intervenção e sem adotar as precauções necessárias para evitar qualquer acidente. O que é que queremos dizer com isto? Queremos dizer com isto que temos sempre de sinalizar. Sempre que estamos parados, temos de sinalizar com o pisca da esquerda. Sempre que vamos parar, temos de sinalizar com o pisca da direita. Se não fizermos, ou se tivermos aqui algum desrespeito com as regras de início de marcha, constitui uma contraordenação grave. Toda a gente entendeu? Ok. Então, vamos avançar. Avançar aqui para a posição a ocupar na via. Antes disso, vou-vos já dar a primeira palavra-chave do dia. Palavra-chave número 36. Sobre aqui a posição a ocupar na via, temos de circular sempre pelo lado direito da faixa de rodagem e o mais próximo da berma ou do passeio, nunca criando perigo para os utentes da berma ou do passeio. Como aqui nos diz. O desrespeito das regras relativamente a esta questão de estarmos muito próximos ou muito afastados constitui uma contraordenação grave ou muito grave nas autoestradas ou vias reservadas. Toda a gente está a entender? Ok, boa, vamos avançar. Quando é que a gente pode utilizar aqui o lado esquerdo da faixa de rodagem? Sempre que a gente vai realizar uma manobra de ultrapassagem ou uma manobra, ou neste caso, a mudança de direção. Pronto, vamos. Kristen, está tudo ok, não está? Tá a correr bem. Pronto. Aqui, em relação ao trânsito em sentido oposto ao estabelecido, constitui uma contraordenação grave ou muito grave nas autoestradas e vias reservadas. E sempre que nas vias com mais de uma via de trânsito em cada sentido pode constituir crime. Pronto, temos aqui uma outra questão que é a utilização das bermas ou dos passeios. Podemos utilizar as bermas e os passeios desde que sejam um acesso a prédios, por exemplo. O trânsito nas bermas, como aqui diz, o trânsito nas bermas da autoestrada e vias reservadas constitui uma contraordenação muito grave. Não se esqueçam de apontar aqui as contraordenações. Vamos passar aqui para a questão da pluralidade de vias de trânsito. Se eu tiverem muito rápido, digam. Estás a ir bem. Aqui a questão da... O que é a pluralidade de vias de trânsito? Pluralidade de vias de trânsito é quando existe sempre duas ou mais vias de trânsito no mesmo sentido que o condutor leva. Perdão. Dentro da localidade, temos de utilizar a via mais conveniente ao nosso destino. Fora de localidade, é normalmente utilizar a mais à direita, podendo utilizar outra se naquela não existir lugar. Se tivermos mudar a direção ou ultrapassar. Tá? Como aqui diz, devemos utilizar na fora de localidade a mais à direita.
e dentro das localidades devemos utilizar a via mais conveniente ao nosso destino. Estão a entender? Por ejemplo, aquí, imaginen, si estamos con varias vías de tránsito en un mismo sentido, ¿ok? Y por acaso una vía está a avanzar más rápido que a otra, no é considerado uma ultrapassagem, ok? Certo? É só para aclarar isso. Imagine que estemos em uma localidade, ok? E que há alto fluxo de trânsito. E temos várias vias. E uma das vias está a ser um bocadinho mais rápida que a outra. Isso não é considerado ultrapassagem, ok? Entendido por aí? Para completar aqui isto da Christine, aí se chama trânsito em filas paralelas, ok? Exatamente. Trânsito em filas paralelas, sempre que existe mais de uma via de trânsito no mesmo sentido e a via que se encontra congestionada, os condutores não podem sair da mesma fila e ir para outra só porque está a andar mais rápido, ok? Isso aí só o poderemos fazer caso seja para mudar de direção, parar ou estacionar, ok? Exatamente. Mudança de via de trânsito. Os condutores só podem efetuar a mudança de via de trânsito sempre que, de alguma forma, a sua realização não resulta em perigo ou embaraço para o trânsito. Temos sempre de sinalizar, ok? Sempre meter o pisca da direita ou o pisca da esquerda. Caso a gente desrespeite aqui as regras de mudança de direção, constitui uma contraordenação grave ou então muito grave quando praticada nas vias reservadas ou autoestradas, ok? Certo, olha, também aqui para complementar um bocadinho. Quando mudemos de via de trânsito, primeiro passo, sinalizar. Segundo passo, observar. Se estamos a ver que não existem ou que existem condições de segurança para iniciar a marcha, iniciamos a marcha, mas também temos que ficar atentos dos pontos mortos, ok? Por quê? Porque sempre, se estamos posicionados no carro, se calhar vamos ter alguns pontos que não vamos conseguir verificar, é por isso que temos que tentar sempre mexer o nosso corpo, tipo, ir um bocadinho mais em frente, verificar o retrovisor da parte traseira, o outro retrovisor, ou seja, sempre tentar constatar todos os pontos mortos do carro antes de iniciar marcha, ok? Isso entra na parte da observação. Primeiro, sinalizar e a seguir vamos observar e ter cuidado sempre com os pontos mortos do carro. Tá bem? Muito obrigado, Cristian. De nada. Trânsito em rotundas, cruzamentos e entroncamentos. Aqui a questão do trânsito em rotundas. Espera aí que eu estou um bocadinho perdido, Cristian. Pronto, isso tem a ver com as placas, certo? Sim. Isto tem a ver aqui com a questão das placas, dos postes, dos ilhéus e dispositivos semelhantes. Nos cruzamentos, nos entroncamentos e nas rotundas, o trânsito deve sempre fazer de forma a dar à esquerda à parte central. O que é que isto quer dizer? Pronto, nós temos aqui a questão da rotunda, isto é, nós virmos e darmos à esquerda, isto aqui é o nosso carrinho, estamos a dar à esquerda à parte central da rotunda, ok? Por exemplo. Tá? Dúvidas possam surgir? Não há dúvidas? Tenta se calhar explicar com outra placa, João. Por exemplo, imaginem, nós temos diferentes tipos de placa. Podemos encontrar uma placa triangular, certo?
podemos encontrar uma placa tipo oval, ok? Regra geral, sempre temos que entrar do lado direito. Então, o que significa isto? Isto que está aqui, tipo, nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas, o trânsito deve fazer-se de forma a dar à parte esquerda a parte central dos mesmos. Ou seja, se regra geral nós vamos entrar aqui do lado direito, certo? Sempre vamos a dar a nossa parte esquerda a esta placa, tá bem? Igualmente aqui. Se temos aqui uma placa tipo oval e vamos entrar do lado direito, tá bem? Vamos a dar sempre a parte esquerda à placa, ok? É mais o português, ok? É só para tentar entender o porquê de dar a parte esquerda. É porque sempre, por regra geral, vamos entrar do lado direito, tá bem? Também pode acontecer que sejam de dois sentidos, ok? Mas indiferentemente, sempre vamos a dar a parte esquerda à placa, ok? Pode ser a placa de rotunda, pode ser uma placa triangular, pode ser uma placa oval, ok? Ok, pronto. Dar-lhes aqui também esta noção. Cruzamento. Isto aqui eu não tenho muito jeito para o desenho. Faz uma cruz, ok? A questão do entroncamento é aqui uma espécie de um T, ok? Seja assim, seja assim, ok? E depois temos a questão das bifurcações. Eu vou apagar só aqui isto. A questão aqui das bifurcações é aquelas que ficam em V, ok? É isto, ok? Dúvidas? Não há? Então vamos aqui, vamos avançar. Atravessamento dos cruzamentos ou nos cruzamentos e entroncamentos. Sempre que existir aqui a sinalização de que não podemos, a sinalização amarela, a marca no chão amarela, não podemos parar. Isto aqui o que quer dizer? Imaginem que até temos aqui a sinalização luminosa e até está verde, mas até está com algum trânsito. Não devemos avançar sabendo que vamos lá ficar parados, ok? Devemos aguardar e depois, aí sim, poderemos avançar, ok? E é como aqui diz, os condutores não devem entrar nos cruzamentos e entroncamentos, ainda que as regras de densidade de passagem ou sinalização luminosa, foi o exemplo que eu dei, lhe o permitam, ok? Tendo em conta a intensidade de trânsito e se nele ficarmos imobilizados. O desrespeito das regras de mudança de direção constitui uma contraordenação grave ou então muito grave quando praticada nas autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos. Ok? Entenderam? Pronto. Boa, é isso mesmo. Aqui a questão da circulação em rotunda. Isto será mais fácil explicar aqui para o nosso desenho. As regras dizem, temos de... oi? Isto aqui mudou. Okay. Temos de utilizar a via mais conveniente ao nosso destino. O que é que isto quer dizer? Vamos ali fazer... nós somos ali o carro laranja.
ok? O carro laranja quer sair na primeira saída. Ele vai ali, não é de frente para a rotunda, ok? Mas vai de forma na diagonal, de maneira a dar a parte esquerda aqui ao centro e depois contornar, fazer aqui o redondinho e sair na primeira saída. Isto nas rotundas em que só temos duas vias. Se nós quisermos, imaginemos, queremos sair na terceira saída, ok? Vamos dar aqui o exemplo do carro roxo. Entramos, vão ver ali a questão de não estarmos de frente para a rotunda, estamos na diagonal, entramos por dentro, ok? Estamos por dentro e depois passamos a primeira, passamos a segunda. Quando estivermos a passar a segunda, temos de sinalizar com o pisca da direita e aí sim metermos o mais à direita para conseguirmos depois sair, ok? Isto aqui nós não podemos confundir. Imaginemos que o vosso instrutor vos diz: vamos sair na primeira saída ou na segunda ou na terceira. Nós não podemos confundir a questão das entradas com as saídas, ok? Isto aqui é uma saída, isto aqui é uma entrada, ok? Isto aqui é uma saída, mas deste lado já é uma entrada, ok? Nós temos de contar sempre as saídas, ok? Entenderam aqui a questão da rotunda com duas vias? Então, vamos avançar aqui para a que tem 3. Vamos dar aqui o exemplo deste carro azul e deste carro vermelho. Do carro azul é igual ao de cima, ao do laranja. Entramos sempre na via mais à direita, ok? E saímos à direita, ou seja, fazemos a rotunda aqui por fora, ok? Imaginemos que somos agora o carro vermelho e nós temos duas vias de trânsito no mesmo sentido. O que é que temos de fazer? Não vamos entrar ali do lado direito, ok? Temos de sinalizar, temos depois de observar e ver se não vem ninguém, aí sim metemos do lado esquerdo atempadamente e depois vamos entrar na do meio, ok? Nesta aqui na segunda, passamos a primeira saída, sinalizamos, olhamos a ver se não há nenhum chico esperto que faz a rotunda aqui toda por fora, ok? E depois aí sim podemos sair e vamos entrar depois à direita. Não seguir aqui o exemplo deste caramelo que fez errado, ok? Que fez aqui a rotunda toda certinha, meteu-se à direita e depois entra à esquerda, ok? Falarmos aqui também da questão. Imaginemos que o vosso instrutor diz: vamos inverter o sentido de marcha na rotunda, ok? E a rotunda é de 3 vias. Entramos na mesma ali à esquerda, ok? Entramos na mais de dentro. Não é para entrar de maneira a ir bater de frente na rotunda, ok? Sempre carro na diagonal, entramos por dentro, ok? Passamos a primeira, passamos a segunda e aí sim começamos a sinalizar com o pisca da direita para sair. Saímos para a do meio, ok? Quando passarmos a última saída, para onde nós iremos sair, aí sim encostamos-nos à direita e saímos da rotunda, ok? Então, a Celina tem aqui uma questão. Na primeira rotunda, se eu quiser sair, na segunda tenho que circular em que via? Ou seja, nós, na primeira rotunda, se quisermos circular na segunda saída, o que é que fazemos? Entramos pela de dentro, ok? E depois, quando passarmos a primeira saída, sinalizamos, observamos e vamos sair à direita, ok? Celina, entendido?
Nada. Então, vamos continuar. Trânsito em certas vias ou troços, autoestradas e vias equiparadas. Falarmos aqui da definição de autoestrada. Autoestrada é uma via pública destinada ao trânsito rápido, ok? Com separação física das faixas de rodagem, ok? Sem cruzamentos de nível, nem acesso a propriedades marginais. O que é isto aqui das propriedades marginais? Isto é, como por exemplo, não tem saídas aqui para irmos para casa, ok? Isto aqui não sai à porta da nossa casa. E depois, com acessos condicionados e sinalizados como tal, ok? Nas autoestradas e respectivos acessos, quando devidamente sinalizados, é proibido o trânsito de peões, de animais, de veículos de tração animal, de velocípedes, de ciclomotores, motociclos e triciclos de cilindrada não superior a 50 cm cúbicos, a quadriciclos, a veículos agrícolas, a comboios turísticos e a veículos ou conjunto de veículos que não consigam atingir a velocidade superior a 60 km por hora. Ok? Dúvidas? Olha, aqui se calhar podes falar um bocadinho de por que uma via rápida, sabes? Autoestrada é uma via pública destinada a trânsito rápido, ok? Autoestrada tem uma velocidade máxima estabelecida de 120 km por hora, ok? E tem uma velocidade mínima estabelecida de 50 km por hora, ok? É importante colocar isto por quê? Porque a única que tem um limite mínimo fixo em quanto a velocidade é a autoestrada, ok? Então podem apontar aí, velocidade máxima 120, velocidade mínima 50, ok? Tipo para complementar um bocadinho. Então, vamos lá, João. Ok, vamos dar continuidade. A questão aqui das autoestradas. Tem portagens, ok? Quem é que pode circular na via verde? Quem tiver o dístico, ok? Da via verde. Não é obrigatório. Entradas nas autoestradas. As entradas fazem sempre pelos acessos a tal fim destinado, ok? Não o fazendo constitui uma contraordenação muito grave, ok? Falarmos aqui também da questão das vias de aceleração, ok? Na autoestrada. Nós vamos entrar na autoestrada e temos sempre uma via de aceleração. Como podem ver, aqui as linhas, como vocês estão a dizer, as marcas são diferentes, ok? Aqui a descontínua é mais passada em comparação à via de aceleração, ok? Isto aqui, dar o exemplo. Nós, nas autoestradas, temos de entrar sempre, pelo menos, com 50 km/h, ok? O aconselhado é vocês entrarem sempre a 60 ou 70, ok? Porquê? Porque em exame, se vocês entrarem a menos de 50, estão em contraordenação, ok? E o examinador pode chumbar, tá? E como aqui diz,
todo o condutor que entre numa autoestrada pelo ramal de acesso é obrigatório a ceder a passagem aos veículos que nela transitem, ok? Ou seja, isto, temos aqui espaço suficiente para ganhar velocidade e entrarmos, ok? Quem não ceder a passagem aos veículos que nela transitem é uma contraordenação muito grave, ok? Podendo constituir crime. Dar-vos aqui o alerta da questão dos veículos prioritários que venham à emissão de urgência de socorro. Perdem prioridade ao entrar na autoestrada, ok? É uma exceção aqui dos veículos prioritários, ok? Dúvidas? Tá? Aqui a questão dos limites de velocidade, como vamos falar na aula 9, que será na quinta-feira, não é, Cristina? Vai Não, ser, sim. não iremos falar agora. Então vamos deixar a parte da velocidade para quinta-feira, está bem? Ok? Pronto. A questão aqui da pluralidade das vias de trânsito na autoestrada, falar que existem pelo menos 2 vias afetas a cada sentido, ok? E temos de fazer o trânsito sempre pela mais à direita, ok? Sempre que o quisermos utilizar a da esquerda, terá de ser sempre para fazer a ultrapassagem, ok? Fazemos a ultrapassagem, não nos mantemos na da esquerda, temos de retomar à direita, ok? Não o fazendo, se quisermos circular só pela da esquerda, é uma contraordenação muito grave, ok? Falarmos aqui também do trânsito de veículos pesados, de mercadorias ou conjunto de veículos. Sempre que existe mais, vamos falar aqui a questão de tem 3 ou mais vias de trânsito afetas ao mesmo sentido, os veículos pesados de mercadorias ou os veículos, ou o conjunto de veículos cujo comprimento exceda os 7 metros, só podem, e está aqui obrigado Cristian, só podem utilizar as 2 vias mais à direita, ok? Se houver 3, eles não podem circular na mais à esquerda, ok? Se não o fizerem, contraordenação grave, ok? Falarmos também aqui da distância de segurança na autoestrada. Temos de ter uma distância de segurança de maneira a conseguirmos abrandar ou fazer a ultrapassagem caso seja para parar, ok? Não o fazendo, contraordenação grave, ok? Muito grave. Sim, muito grave, peço desculpa. Proibições. Nas autoestradas é proibido circular sem utilizar as luzes regulamentares, ok? Parar ou estacionar, ainda que fora das faixas de rodagem, salvo nos locais especialmente destinados a esse fim, é muito grave, ok? Ou grave se for na berma. Inverter o sentido de marcha, muito grave, o crime. Fazer marcha atrás, muito grave, o crime. Transpor os paradores de trânsito ou aberturas nelas existentes, muito grave, ou crime. Ok? Vias reservadas a automóveis e motociclos. São as mesmas que as autoestradas, ok? Só que a questão da velocidade não é 120, mas 100, ok? Máximo permitido
100 km por hora. Okay? E não tem mínima, como a questão da autoestrada. A autoestrada tem uma velocidade mínima de 50, aqui nas vias reservadas não tem a velocidade mínima. Ok? A questão da sinalização pode não ser cor azul. Ok? Falarmos aqui do trânsito em certas vias ou troços, ok? Falar aqui da questão do trânsito na ponte 25 de Abril, ok? Tem uma legislação própria. O que é que isto quer dizer? Os veículos pesados, motociclos e veículos ligeiros com reboque apenas podem circular nas duas vias de trânsito mais à direita, ok? Os automóveis de trânsito, de transporte de mercadorias perigosas, que têm este sinalzinho, ok? São sinalizadas com o painel laranja, só podem circular das 2 às 5 horas, todos os dias úteis, domingos e feriados, ok? É proibido trânsito de peões, animais, veículos de tração animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos de cilindrada não superior a 50 cm cúbicos, ok? Quadriciclos, veículos agrícolas, comboios turísticos, bem como os conjuntos de veículos insuscetíveis de atingir o patamar de velocidade superior a 60 km. Circular é proibido circular sem utilizar as luzes regulamentares, ok? É proibido parar ou estacionar, mesmo que ainda fora das faixas de rodagem, ok? É proibido também transpor os separadores de trânsito ou aberturas neles existentes. A questão aqui do rebocar veículos avariados por outros, não expressamente destinados a esse fim, ok? A reparação de veículos ainda que ligeira, não podemos, imaginem que furou um pneu, temos de chamar a assistência, ok? Nós não podemos substituir o pneu na ponte 25 de Abril, ok? É proibido a administração do ensino da condução, ok? Nós não podemos ter aulas de condução na ponte 25 de Abril. É proibido inverter o sentido de marcha e é proibido fazer a marcha atrás, ok? Falar aquela questão da avaria, ok? Imaginemos que temos um pneu furado, não o podemos trocar. Se falta combustível, os ocupantes devem manter-se sempre dentro do veículo, ou então, se não for possível, à sua frente, ou abster-se de tentar deslocá-lo. Ok? Trânsito ainda em certas vias ou troços. Ok? Falarmos aqui das passagens de nível. Ok? O condutor só pode iniciar o atravessamento das passagens de nível depois de verificar que o veículo não vai ficar imobilizado sobre a mesma. Ok? Em caso de imobilização, o condutor deve promover a sua imediata remoção ou então chamar as entidades competentes. Quem é que são as entidades competentes? São as entidades ferroviárias, ok? Se a passagem de nível estiver fechada e nós quisermos ser teimosos e passarmos, constitui uma contraordenação grave, ok? Como aqui diz, que andamos a falar, o condutor só pode iniciar o atravessamento da passagem de nível, ainda que a sinalização lhe o permita. Se verificar a intensidade de trânsito e que não obriga a imobilizar o veículo sobre ela, ok? Em caso de imobilização forçada de veículo ou animal ou queda da respectiva carga, numa passagem de nível, o respectivo condutor deve promover a sua imediata remoção ou, não sendo esta possível, tomar as medidas necessárias para que os condutores dos veículos ferroviários se aproximem, possam perceber da presença do obstáculo. Ok? Falarmos aqui também da questão
das luzes, ok? Imaginemos que estamos a chegar a uma passagem de nível à noite e a passagem de nível está fechada e temos de estar a circular com as luzes de cruzamento, os médios, ok? Se estivermos parados à espera que a cancela abra, temos de estar com os mínimos, que é as luzes de presença, ok? Ou seja, parado, mínimos, em movimento, médios, ok? Dúvidas? Não há? ¿Hasta aquí están todos a entender? ¿Sí? Ok. Boa. Pronto, Celina. Pronto, Marcelo. Vamos lá. Corredores de circulação. Corredores de circulação. Só os veículos prioritários é que os podem utilizar, ok? Como aqui diz. A questão dos corredores de circulação podem ser criados nas vias públicas, ok? São destinados ao trânsito de veículos de certas espécies ou a veículos afetos a determinados transportes, ok? Sendo proibida a sua utilização pelos condutores de qualquer outros, ok? Salvo a utilização dessas vias na extensão estritamente necessárias para acessos de garagens, propriedades e a locais de estacionamento. Ou então, quando a sinalização o permita, para efetuar mudança de direção, ok, no cruzamento ou entroncamento mais próximo. E eu, se calhar, aqui estava-vos a induzir em erro da questão dos veículos prioritários, está bem? Os veículos prioritários também podem utilizar o corredor de circulação. Eu estava a dizer que era só os veículos prioritários, mas não, ok? É aqui, mais à frente, no próximo slide, ok, que é a questão das pistas especiais. Dentro das pistas especiais, é só para o que a sinalização diz, ok? Salvo exceção quando é para acesso a garagens ou propriedades ou então locais de estacionamento. Okay? Nestas pistas destinadas aos velocípedes, é proibido o trânsito aqueles que tiverem mais duas rodas, ok? A questão dos peões, só podem utilizar as pistas velocípedes quando não existem locais que lhes sejam destinados, ok? Como aqui mais em baixo, depois estava a dizer, nas pistas destinadas aos velocípedes é proibido o trânsito daqueles que tiverem mais ou duas rodas, ok? E os peões só podem utilizar as pistas destinadas aos velocípedes quando não existem locais que lhes sejam destinados. Tá? Entendida aqui a questão das pistas especiais? Ok, boa. Trânsito de peões. Trânsito de peões faz sempre pela berma ou pelo passeio, ok? E quando não existe, devem circular de frente para os veículos e em apenas uma fila única, ok? Está aqui a dizer, lugares que podem transitar sempre que transitem na faixa de rodagem desde o anoitecer ao amanhecer e sempre que as condições de visibilidade ou intensidade de trânsito aconselhem os peões devem transitar numa fila única ou uma única fila, salvo quando seguirem em cortejo ou formação organizada. Ok? A equiparação o que é equiparado ao trânsito de peões. A condução de carros de mão, ok? A condução à mão de velocípedes de duas rodas, sem carro atrelado e de carros de criança ou pessoas com deficiência. O trânsito de pessoas utilizando trotinetas, ok? Trotinetas sem motor, ok? Patins ou outros meios de circulação analógicos sem motor, ok? O trânsito de cadeiras de rodas equipadas
com motor elétrico e a condução à mão de motocultivadores sem reboque ou retrotém, ok? Vou dar a segunda palavra-chave, ok? Palavra-chave número 77. Aqui a questão do atravessamento na da faixa de rodagem. Os peões não podem atravessar a faixa de rodagem sem ver o que é que se está a passar, ok? Não é, vou passar aqui só porque me apetece, ok? O atravessamento na faixa de rodagem é sempre feita nas passadeiras, sempre que exista uma pelo menos a 50 metros, ok? E depois verificar sempre se podem fazer o atravessamento, ok? Como aqui mais à frente diz, os peões só podem atravessar a faixa de rodagem nas passagens especialmente sinalizadas para esse efeito, ou quando não existe uma inferior a 50 metros, ok? Pois aqui a questão dos cuidados a observar pelos condutores. Ao aproximar-se de uma passagem assinalada, em que a circulação de veículos está regulada por sinalização luminosa, o condutor, mesmo que a sinalização lhe permita avançar, deve deixar passar os peões que já tenham iniciado a travessia da faixa de rodagem, ok? Ou seja, não é nós estarmos a conduzir, está um peão a passar, só porque ele demorou um bocadinho mais, nós não vamos passar o peão em cima, ok? Temos de deixá-lo passar. Tá? Dúvidas? Não há? Ok. E para acabar, aqui a questão da visibilidade reduzida ou insuficiente é considerado visibilidade reduzida ou insuficiente, sempre que o condutor não possa avistar a faixa de rodagem em toda a sua largura numa extensão de pelo menos 50 metros. Ok? Ou seja, é visibilidade reduzida tudo que nós virmos ali, ou não conseguirmos ver dali para a frente. Ok? Christine. Sim. Se é para agregar alguma coisa? Não. Acho que a Dúvidas? palavra mais importante não é só ter um bocadinho de atenção na parte dos conceitos, não é? O que é, por exemplo, filas paralelas, o que não é, quando posso realizar uma ultrapassagem, quando não, quando posso, como devo sinalizar uma mudança de direção. É basicamente isso, tá bem? Queria saber se alguém ficou com alguma dúvida. Não tenham medo, se houver Por dúvidas, a favor. gente Sim, explica. estamos aqui, tipo, já andam a fazer Temos testes de tempo. treino, não é? Se calhar apanharam alguma pergunta em algum teste e ficaram com uma dúvida. Podem aproveitar, que ainda temos um bocadinho de tempo. Tá bem? A palavra-chave. João, aclara, por favor, última palavra-chave Pronto, a era. última palavra-chave é o número 77. Ok? 77. E então ninguém tem dúvidas. Não querem aproveitar? Por nada, Leida. Afonso, eu acho que tu iniciaste um bocadinho tarde, certo? Se calhar até fosse bom voltar a assistir à gravação da aula, exatamente, porque na parte inicial o formador João também deu informações importantes. Por isso fosse bom voltar a entrar, assistir novamente à aula e pegar a palavra em falta, tá bem? Por nada. Pronto, então se ninguém tem dúvidas,
Está finalizada a aula de hoje. Eu acho que podemos dar por finalizada a aula. E pronto. Tentem aproveitar o tempo, então, para fazer testes de treino. E pronto. Só quando tiverem segurança, então arriscam com o teste final. Tá bem? Certo? Boa noite para todos. Obrigado por ter assistido. E pronto, até amanhã. Boa noite e até amanhã. Tá, obrigado. Bye. Tchau, bom descanso para todos.